mais estranhas e bizarras do 3 e Atlas, desse visitante interestelar, é isso. Richard, isso o quê? Isso aqui, ó. Esse jato pra frente, essa cauda pra frente. E as explicações que os cientistas dão para que isso seja algo natural, na verdade são hipóteses que você vai colocando ali. Ah, pode ser tal coisa, pode ser isso. Só que a hipótese que eles colocam não bate com outras coisas. Então isso é uma das anomalias mais estranhas e bizarras que a gente tem no 3 E olha Atlas. que sobra anomalia aí. Não, isso sem contar tantas outras, como uma das maiores também que eu acho, que é o níquel com um pouco ferro ou Não, sem é ferro. isso que é o mais impressionante, que são muitas e essa ainda consegue ser pior. E todas no mesmo objeto, no visitante interestelar 3 e Atlas. Agora, Cris, o Dr. Avi Loeb, ele escreve um artigo dizendo que isso aqui que a gente vê no 3 e Atlas, esse jato pra frente dele, pode ser, sabe o quê? Uma frota de mini sondas sendo liberadas pelo 3 e Atlas. Richard, agora sim, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas. O mais incrível é que bate. A física, para explicar isso, bate. Como algo sendo liberado, como algo não, vários algos sendo liberados pelo visitante interestelar 3 e Atlas. E a grande dúvida é, essas coisas estão sendo liberadas de forma natural ou de forma artificial? Se natural, por que tantas anomalias fora isso? Essa é a grande dúvida, Cris. E isso que ele escreveu faz muito sentido. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Mas antes, vamos passar aqui por algumas imagens incríveis do 3 e Atlas. Em primeiro lugar, isso aqui. Olha que compilado top. Richard, quem que fez isso aqui? Aqui são vários filtros aplicados no 3 e Atlas, tá? Aqui a gente tem os de baixo que não tava dando pra ver, ó. Mas agora a gente consegue observar melhor o 3 e Atlas visto através de diversos filtros. É que nem aqueles filtros do Instagram ali, que você vai passando e cada um você consegue ver uma cor melhor, uma forma melhor. Quem fez isso foi o José Requena Carrion, lá da Espanha. E tem esse outro aqui também, muito interessante, mostrando mais uma vez. Olha aqui, ó. Olha a anticauda desse objeto interestelar, muito estranha, muito bizarra. Quem fez isso fez há 20 horas atrás, lá na Tailândia, o Terasak Taluang. Aqui é uma outra versão dessa mesma imagem, tá? Muita gente até fala que essa anticauda parece um escudo. Pode ser também, né? Só que agora veio essa coisa do Avi Loeb que explica de uma maneira até bem matemática. Tem cálculos aí envolvidos, ó, cálculos... Não, cálculos físicos. Aquele tipo de cálculo que só quem manja muito que faz. E o Avi Loeb, ele manja muito. Aquele que você precisa de duas paredes para fazer, né? Para conseguir fazer. E de acordo com os cálculos bate, né? Essa é a mesma imagem do Terasak Taluang. Essa aqui também é a mesma imagem, só que numa versão diferente também. E aí que tá, né? Sempre tá presente. Outra coisa interessante que eu fico passando pela internet, pessoal, mesmo nos momentos livres, Cris, o que a gente faz? A gente pesquisa sobre o 3 e Atlas, quando a gente não tá fazendo vídeo aqui no canal, quando a gente não tá pesquisando para fazer um vídeo, a gente tá pesquisando por curiosidade própria mesmo, porque o 3 e Atlas, ele é enigmático. Ele é interessante. Então, quando finalmente eu chego naquele momento assim, o que eu vou fazer agora antes de dormir? Vamos assistir alguma coisinha? O que eu assisto? 3 e Atlas. Eu procuro vídeo sobre o 3 e Atlas, eu estudo 3 e Atlas. E aí... Você juntou trabalho e prazer, então. Não, tudo. E aí, eu me deparei com esse vídeo aqui, muito, muito legal. Olha aqui, ó. Esse é o 3 e Atlas. Olha que legal. Aqui, ó. Sabe quem pegou isso? Foi um brasileiro chamado Rivaldo Ravi. Inclusive, eu indico o canal dele, eu achei interessante, tá? Mesmo com equipamento modesto, pequeno, um telescópio pequeno, ele consegue fazer esse registro muito legal. Então, sigam lá o canal, ó, Rivaldo Ravi. O que mostra uma perícia dele também. Achei muito interessante, muito legal, indico, tá? E eu acho legal a gente dar essa força também para pessoas que estão fazendo observações do quintal de casa e que podem ajudar a gente também a elucidar essa grande questão do 3. Inclusive o canal do Rivaldo Ravi, eu vou deixar aqui embaixo. Não, aliás, se tem pessoas que podem, são eles, porque a gente já viu que grandes agências não sai coelho daquele mato, né? Não sai, é verdade, não sai, né? E quando sai com tanta desculpa, com tanta explicação, que dá a impressão assim, ó, eu tô te dando uma coisa, mas como isso aqui é muito estranho, ó, já vem com um monte de explicação atrás pra gente tentar colocar na cabeça que isso é natural e pronto, acabou. É meio que isso, tá? Parece aquele negócio que você ganha um celular grátis, mas pra isso você tem que fazer um contrato lá terrível.
E como eu disse, essa é uma das coisas mais estranhas. E agora parece, de fato, uma lâmina isso, tá? E ficou muito maior essa anticauda. Mas, de acordo com o Dr. Aviloib, isso pode ser mini sondas sendo soltas. Lembra que esse objeto ele teve uma aceleração não gravitacional? Que é uma aceleração que, sim, cometas podem ter, só que não ficou muito bem explicado como que aconteceu essa aceleração no 3 Atlas, porque a gravidade pura e simples do sistema solar, do nosso Sol, não pode explicar a trajetória do 3 Atlas. Ou seja, teve uma alteração de fato ali para mais distante do Sol, como se ele estivesse evitando o puxão gravitacional do Sol. E isso acontece justamente quando? Quando ele está passando bem próximo do Sol, ali no céu rasante, com o nosso Sol. E aí, repara numa coisa, a gente vê essa anticauda, né? E logo vem na nossa cabeça, é um jato para frente. Sim, em parte é um jato para frente, só que principalmente é um jato na direção do Sol. Isso que vale enfatizar. Não, e eu reparei uma outra coisa lá na imagem, se você voltar lá na imagem, aqui. Além de ser um jato que aponta para o Sol, aponta também para o like ali, ó. Olha, ele tá apontando para o like nesse momento. Quem estiver gostando do vídeo, não esquece, taca o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Agora, Cris, lembra lá da aceleração não gravitacional? Então, vamos lá. Aceleração não gravitacional. Ele teve isso durante esse seu rasante ali com o Sol. E se você solta mini sondas, imagina que isso aqui, então, vamos entrar aí na hipótese de que, de fato, isso é uma nave alienígena, tá? Então, aqui a gente tem o Sol, aqui a gente tem a Terra. O 3 Atlas, se ele dispara diversas mini sondas, diversos batedores ou algo do tipo, tá? Imagina, ou diversos satélites, sei lá. Você começa a disparar ali, ejetar, liberar essas mini sondas. Podem ser centenas, milhares, milhões, né? A gente não sabe com que tipo de tecnologia a gente pode estar lidando, considerando que isso seja de fato artificial. Se você libera, o que acontece? O 3 Atlas, em primeiro lugar, ele tem um tamanho muito grande. Ou seja, ele é menos suscetível ao puxão do Sol. Ou seja, ele vai numa trajetória mais reta. Isso sem considerar com a aceleração que ele teve, que coloca ele ainda mais para trás do Sol, mais distante do Sol. Ou seja, se você libera mini sondas, por mais que elas tenham sua própria aceleração, ainda assim, elas seriam mais suscetíveis ao puxão gravitacional do Sol. E para onde que elas se mostrariam, Cris? Para onde? Para onde? Exatamente para frente, na direção do Sol. Então isso poderia ser uma frota gigantesca de mini-sondas sendo liberadas. E o pior, Cris, é que a física, de acordo com a Aviloib, ele fez os cálculos, a física bate. Mesmo que elas não tenham um tamanho minúsculo, porque você pode falar, isso aqui pode ser, sei lá, um jato, ou pode ser poeira, ou alguma coisa. Aí que tá. Mesmo que não tenha um tamanho minúsculo, mesmo que sejam sondas, sei lá, vamos colocar do tamanho de uma bola de basquete, ou maior, do tamanho de um carro, talvez, ou cada do uma tamanho delas. da Voyager. Ou o tamanho da Voyager, sei lá. Se forem várias, a área de superfície acaba sendo tão grande, a área em que essas sondas estão tendo superfície para refletir a luz do Sol, acaba sendo tão grande que cria-se uma trilha, um rastro de luz, que é exatamente isso que a gente está vendo. Isso acontece com tudo. A gente vê até aqueles painéis eletrônicos de luzinha. Sabe aqueles que escrevem coisas nas fachadas? Se você for olhar de perto, você vê que é só um monte de luzinha, assim, pequenininha. Você só vê escrito quando você olha de longe. Exatamente. Faz sentido mesmo. Aí faz você sentido. vê o que está escrito. Se você olhar muito de perto, você não vê. Você vê um monte de luzinha piscando ali. E outra coisa, né? Junta com tantas outras anomalias, e de fato isso poderia ser, de acordo com a Aviloib, e eu concordo, poderia ser a liberação de diversas sondas. E o curioso é que, assim, a gente descobre, vamos voltar no tempo agora, tá? Vamos voltar no tempo. Olha aqui o 3 Atlas. A gente descobre ele mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos nesse momento, tá? E foi ali no comecinho de julho, 1º de julho de 2025. E aí a gente dá o play aqui, vai passando o tempo e a gente vai detectando essa anticauda, esse jato para frente. Ele vai sendo detectado. E ele continua visível, muito visível. Depois, quando ele vai se aproximando do Sol, isso fica pouco visível e muitas vezes invisível. Pode ser por dois motivos. Pode ser porque o Sol acabou atrapalhando bastante, mas pode ser também porque de fato não tinha anticauda em alguns momentos. E se isso for real, se de fato não existia anticauda em vários momentos, ou ela era mínima, aí é mais suspeito ainda. Porque aí você coloca que isso acontece só em momentos específicos. E aí, eu vou juntando as coisas aqui. Eu fui além do que eu li lá no artigo do Aviloib. A gente dá um play aqui, ó.
Aí ele ressurge de trás do Sol, lembra? A Terra está aqui, ele ressurge. E qual que é o momento agora que ele apresenta uma anticauda gigantesca? Isso aqui é fino como uma navalha, é enorme, vai para frente. E se a gente acredita que isso é um cometa, o que explica que isso está girando? Tá? Isso aqui está girando, o núcleo dele está girando, e isso aqui continua para frente. Se isso aqui está sendo ejetado do objeto, isso aqui deveria começar a se espalhar e criar uma verdadeira coma gigantesca em torno do 3 Atlas. Por que continua indo para frente? Poderia ser, de fato, coisas sendo liberadas. E aí, curiosamente, agora, nesse momento em que a gente está tendo esse jato para frente absurdo, que está de fato absurdo, olha aqui, ó. É nesse momento aqui, mais ou menos, ó. Olha que curioso, olha que curioso. Vocês estão percebendo alguma coisa? Estão percebendo alguma coisa? O que tá ali perto? Aqui a gente tem a Terra. Olha o 3 Atlas. Aqui é dia 24 de novembro. Agora, finalzinho de novembro. Hoje é dia 2 de dezembro, que eu tô gravando esse vídeo. Ele tá nesse ponto. Reparou que ele tá cruzando a órbita de Marte, Cris? Então, se você tem interesse de deixar sondas, mini-sondas, ou uma frota delas, ou diversos satélites em Marte, você não precisa necessariamente chegar lá em Marte. Tudo bem que ele também fez um rasante em Marte. Só deixa no caminho. Você deixa no caminho. É mais ou menos isso. Então imagina que você tem uma entrega para fazer para uma pessoa. Só que você sabe que essa pessoa está dentro de um trem. E esse trem ele vai passar aqui, na frente da sua casa, por exemplo, daqui a 2 meses e meio. Você não precisa fazer todo um caminho e ir lá. Você só deixa aqui, porque ele vai passar aqui em algum momento. Né? Então deixa no trilho do trem do planeta Marte, tá? E aí você é o momento em que, de fato, essa anticauda tá gigantesca. E você tinha até me chamado a atenção que não foi só ele que criou essa anticauda quando passou ali. Aí que tá, né? O que mais criou uma anticauda extremamente anômala? Vamos lá ver? Vamos lá ver? Olha aqui que eu deixei aqui, né? Olha o R2 Swan, o cometa C2025 R2 Swan. Lembra dele? Que surgiu do nada, ninguém sabia que esse cometa existia. Do nada ele surge. Lindo, belíssimo, a gente observou aqui, inclusive, para quem não viu, vou deixar no card aqui em cima. E aí, quando acontece esse alinhamento, opa, olha aqui o alinhamento. Olha aqui o alinhamento. A gente até falou desse alinhamento aí, ó. Um pouquinho antes, aqui, ó, o alinhamento. 3 Atlas, Terra e R2 Swan. Nesse momento, o Swan, ele apresentou uma anticauda, que a gente contou aqui para vocês. Para quem não viu, vou deixar no card aqui em cima. Também apareceu uma tromba nele. Olha aqui, cruzando também a órbita de Marte. No momento em que ele cruza a órbita de Marte, Cris. É muito estranho. É só uma coincidência? Então junta isso com tantas outras coincidências, tá? É que é muita tantas coincidência. outras e tenta explicar que a gente tá ganhando na loteria. Pode ser. Agora que são muitas coincidências, São muitas. E aí que tá. Se o R2 Swan, ele libera também mini-sondas, por exemplo, caso seja algo artificial e vai saber, porque ninguém é dono da verdade, essas coisas também iriam ser mais puxadas pelo Sol, automaticamente criaria-se esse efeito de anticauda. E é exatamente isso que a gente vê acontecendo. Cris, é só uma coincidência? Vocês acham que é só uma coincidência? Deixa aqui nos comentários. Pode até ser, como o Cris disse, mas pode não ser, e a gente tem que ficar de olho, porque se não for só uma coincidência, isso implica em uma civilização ou algumas civilizações chegando no nosso sistema solar. E esse é o problema desses canais passapanistas. Sim. Porque pode ser uma coincidência? Pode. Agora, pode não ser. Agora, esse lado, canais passapanistas não falam. Eles dizem, não, gente. Deixa pra lá. Todo cometa faz isso. Me diz que todo cometa faz isso. É mentira, pessoal. Todo cometa não faz isso. Não é ser cético, viu? Isso não é ser cético. Porque se gabam por aí de ser céticos. O que a gente tem, isso de fato acontece, às vezes... É anômalo, mas pode acontecer em cometas, é a gente ter uma impressão de cauda para frente. Que na verdade é o quê? Se a gente for pegar aqui um objeto, a depender da posição dele, vamos supor que ele tivesse aqui, ó, nesse ponto aqui, por exemplo. Tá? Essa é uma daquelas meias verdades. A gente pode ter uma impressão, porque existe a cauda, só que como ela se estende de uma forma, ela pode dar a impressão que ela tá pra frente, mas é porque a gente tá vendo de um ponto de vista que favoreceria isso. Não é o caso do 3 Atlas, tá? Isso é o que esquecem de falar por aí, né? Tanto que essas pessoas esquecem de falar, porque assim, nos próprios estudos que tentam analisar essa anticauda de forma científica, dizendo que é só uma coisa natural, eles mesmos admitem que não é uma coisa de ilusão de ótica. Eles mesmos admitem... Não é perspectiva. Que não é perspectiva.
que isso pode ser algo relativo à estrutura do objeto. E eles tentam explicar de forma natural, ok. Só que eles admitem que não é só uma ilusão de ótica. Agora, então quem quer passar para vocês que é ilusão de ótica é simplesmente porque só quer dar uma explicação para dizer que tem. Tem canal 7 por aí, passa só um lado, só uma metade da informação que convém para eles ou pro ponto de vista deles, e a outra passa liso. E nem se você falou lá da NASA que parecia um... Como é que é? Parecia um... um grupinho ali de... Parecia que eles mesmos não estavam acreditando no que eles estavam falando. A gente via. Essa é a impressão que eu tive. Eu também tive. Vocês também tiveram? Deixa aqui nos comentários. Eu tive essa impressão, tá? E, Cris, eu criei uma teoria, tá? Pode estar errada, mas pode não estar. Se, de fato, isso que a gente tá vendo, esse jato pra frente absurdo no 3i Atlas, se isso for liberação de mini-sondas, então automaticamente seria interessante liberar nas órbitas dos planetas, para interceptar os planetas, correto? Sim. Sendo assim, a gente de fato vê um grande aumento justamente aqui, né? Que é o que está acontecendo agora ali, ó. É isso aqui, é esse momento. E aí, ele vai se distanciando de Marte. Então, nesse momento aqui, se ele está liberando mini-sondas, ó, em Marte, por exemplo, para interceptar o planeta Marte na sua trajetória em torno do Sol, eu acredito que a partir daqui, mais ou menos, já não seria mais interessante. Porque você já está saindo da trajetória ali de Marte. Ou talvez um pouco mais adiante, como isso aqui é puxado pelo Sol, talvez um pouco mais adiante, talvez mais ou menos aqui, né? E, coincidentemente, esse é o dia 19 de dezembro. Exatamente no dia 19 de dezembro, que vai ser o momento de maior aproximação com a Terra do visitante interestelar 3i Atlas, é um momento em que eu acredito que não seja mais interessante liberar sondas para Marte. Então, se isso tiver certo, a gente pode ver, mais ou menos no dia 19 de dezembro, antes do Natal, ou uma diminuição drástica ou uma queda na visibilidade dessa anticauda. Boa. Concorda? Então, se isso de fato acontecer, a partir do dia 15 de dezembro, mais ou menos, eu diria, até mais ou menos o dia 20 de dezembro, talvez um pouquinho mais, talvez até o fim do ano, se isso acontecer, se a gente vê esse jato para frente diminuindo drasticamente ou sumindo, que aí seria pior ainda, aí seria uma grande evidência de que essa hipótese levantada pelo Dr. Avi Loeb, ela pode de fato estar certa. Bom, tá gravado aqui, a gente depois vai checar, hein? Depois a gente vai checar. E, pior ainda, né? Isso aqui vai passar no raio de Hill de Júpiter. Que é o quê? É aquele ponto onde favorece você liberar sondas em torno de um objeto. São onde você tem ali os pontos de Lagrange, que são pontos de estabilidade gravitacional. Então, isso aqui, por conta de uma aceleração não gravitacional que até agora não foi explicada, vai passar no ponto ali onde favorece perfeitamente. Se a gente tivesse que mandar uma sonda lá para Júpiter, para ela ficar nos pontos de Lagrange e ficar acompanhando o sistema de Júpiter. Assim, quando você fala aceleração não gravitacional, ou seja, porque teve uma movimentação ali que não foi culpa do Sol puxar. Isso, não pode ser explicado pela gravidade. O objeto que fez. Expelindo material. Seja de forma natural ou não, a gente não sabe. Tá? Mas tudo indica, e tem muitos indícios, na verdade, né? Não que tudo indica, mas existem muitos indícios de que essa aceleração não gravitacional não pode ser explicada simplesmente pela atividade cometária desse objeto. Não, e não foi explicada. Você não lembra disso, que nós fizemos aqui os vídeos? Sim. A quantidade de material não bate, ele teria que se fragmentar, não fragmentou. E aí, Cris, continuando, isso vai passar lá em Júpiter, né? Se aí, vamos supor que de fato, chega agora final de dezembro, a anticauda meio que some. Ou ela diminui drasticamente. Muito, muito, muito. Seria um grande indício. E aí, agora estamos em fevereiro, chegamos em março. Se aqui, lá para março, dia 16 de março vai ser o rasante com Júpiter, tiver de novo, mais ou menos nessa época de março de 2026, uma anticauda crescendo novamente, aí é meio que quase certeza que isso não seria só uma coincidência acontecer justamente quando intercepta órbitas aí fica de planetas. Quase irrefutável. Aí fica quase irrefutável. Será que vai acontecer? Será que a gente vai ver isso acontecer? Além de tantas estranhezas que a gente já tá vendo acontecer, mais uma tão absurda? Eu não duvido nada, tá? E a gente vai continuar de olho em tudo que tá acontecendo aí no Sol, no céu e no espaço. Só uma coisa que vale ressaltar, tá? Que vale ressaltar
e que a gente não podia deixar de falar é isso aqui, ó. A gente mostrou em setembro, se eu não me engano foi no dia 7 de setembro, agora de 2025, que com uma observação que foi feita lá na África do Sul, eles detectaram algo na frente do 3i Atlas. Percebeu as coincidências? Isso é esquisito, hein? Isso é estranho. Ou seja, isso aí tinha passou alguma coisa batido. na frente. Aquela cauda invertida tá na frente. Ó. O Avi Loeb veio com os cálculos dizendo que poderiam ser sondas que ele tá soltando. E se forem, seria essa uma das sondas? Essa talvez seja a maior delas. Talvez não seja só uma um coisa tipo. a se pensar. Mais uma coisa a se pensar, tá? Aí, ó, mais um fato pra vocês. Mais um fato, isso é fato, tá? Isso é fato. E juntando tudo isso, a gente vai fazer lá o vídeo no canal Richard Cardial falando sobre qual que é a anomalia que a gente fala assim, não, isso nem a pau é de cometa. Isso não pode jamais ser explicado como algo natural. E só pra deixar claro, o Sol, ele tá ali, ó. Aquelas manchas absurdas estão ficando cada vez mais visíveis e a coisa é complexa. A chance, Cris, de explosão de radiação de classe X, tá sabe de quanto? 30%. E o canhão tá virando, hein? E o canhão tá virando na